Olá, vamos bater um papo com a pedagoga e escritora josense Stefânia Andrade. Ela é professora da sala de leitura da Escola Municipal Vera Babo, fica no Altos de Santana, e criou um projeto chamado Ordem da Fênix, que tem atraído o interesse dos estudantes e estimulado o gosto pela leitura. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu, professora? É um prazer estar aqui falando com vocês. Como que funciona esse projeto? Então, na verdade, o projeto ele surgiu quando eu entrei para trabalhar com a sala de leitura há 2 anos, com a ideia de atrair os alunos dentro de algo que eles já gostassem, para que a gente pudesse fazer de uma forma mais lúdica o trabalho com a leitura, no contraturno. Então, esses alunos que se interessavam e que se interessaram, eles foram começar a trabalhar e estudar Harry Potter no período contrário, quer dizer, o horário que eles não são obrigados a estar na escola. Então, do interesse deles mesmo. E tem uma faixa etária? Então, na verdade, abarca todas as turmas de 11 a 15 anos, do 6º ao 9º ano. Então, a gente abriu o primeiro processo seletivo no início de 2016. E a minha ideia era conseguir atrair os alunos que já tinham lido os livros. Mas eu fiquei surpresa quando eu iniciei o processo seletivo e eu descobri que de todos os 45 que se inscreveram, só 2 tinham lido os livros. Os outros tinham assistido os filmes. Eram fãs de Harry Potter, mas eles não tinham lido. Então eu tive também que refazer o meu planejamento e como eu ia trabalhar, para que a gente pudesse introduzir aos poucos a leitura dos livros com eles. Então, e assim, são livros longos, né? São, na verdade, Harry Potter são 7 livros, né? E os livros têm, na média, 450 páginas. Então, tem que ter uma habilidade leitora já para que você consiga ter fluência nesses livros. Apesar de ser uma linguagem fácil, né, ele não tem uma linguagem muito rebuscada, tem que ser crianças ou adolescentes que já tenham um hábito de leitura. A gente fez já 4 processos seletivos. E aí, cada vez mais, a gente foi tendo um maior número de inscritos. A gente teve quase 60 inscrições agora no 2º semestre de 2017. E eles realmente conseguem me surpreender. Né? Porque lá a gente estuda por temas. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com a Primeira Guerra Bruxa. Então, como foi a Primeira Guerra Bruxa? Foi na época dos pais do Harry. Aconteceu. Por quê? Onde aconteceu? Quanto tempo durou? Quais foram as perdas? E por que acabou? Como acabou? E tudo mais. Aí a gente faz um link com a nossa Primeira Guerra, com a nossa Segunda Guerra. Ou, por exemplo, quando eu tive um aluno logo no começo que comparou o vilão da história com Hitler. Então, o vilão da história, ele acredita e acha que só devem existir bruxos de sangue puro. Ele acha que somente bruxos, filhos de bruxos, casados com bruxos é que devem existir. E que quem se mistura o sangue com trouxas, com muggles, com pessoas que não têm poder mágico, essas pessoas devem ser eliminadas. E esse aluno chegou logo na 3ª aula e falou assim, olha, professora, exatamente o que Hitler pensava. Ele queria uma raça ariana e a gente fez um estudo sobre essa relação, né? E eles dizem abertamente, apesar de não ter a gente não ter nenhuma declaração oficial da J.K. da autora, dizendo que ela se baseou em Hitler para fazer o autor, eles acreditam fielmente nisso. Para fazer o vilão, eles acreditam fielmente nisso. Aí hoje a gente vem com a biografia, a gente trabalhou a biografia do Voldemort, que é o vilão. A mãe faleceu quando ele era muito novo, ficou no orfanato, enfim. Tem toda essa história que eles transformaram em peça de teatro. E então tudo isso a gente vai estudando, aprofundando e aos poucos a gente vai trabalhando leitura, interpretação e produção textual principalmente. Além da parte teórica, a gente vem com a parte prática. Eles jogam quadribol, a gente trabalha com poções, a gente trabalha com stop bruxo, a gente faz oficina de varinhas, faz duelos, eles adoram duelar. Né, adoram, é uma das coisas que eles mais gostam. E eles andam com as suas varinhas e tudo mais no dia dos nossos encontros semanais. Então, o grupo em si, ele vai se aprofundando na saga e, aos poucos, a gente vai trabalhando também a nossa história, a gente vai trabalhando também as questões de valores. Porque acontece bullying, por exemplo,
na saga. Acontece a questão da diversidade, existe a questão da vaidade, existem várias questões que hoje a gente trabalha em valores na escola e que aparecem lá. E a gente tem duas características interessantes nesse grupo. A primeira é que os alunos são bem heterogêneos. Quer dizer que nós temos ali alunos que são bons alunos no regular, alunos de 9, 10, alunos que não têm dificuldade de aprendizagem. Eu tenho alunos medianos, que são alunos que têm uma certa dificuldade, mas que precisam de ajuda no regular. Eu tenho alunos da recuperação paralela e que acaba se destacando lá, mesmo que na parte escrita tenha dificuldade, mas se destaca na oralidade, ou na parte de teatro, na parte de esquetes, enfim, na parte de pintura, na parte de desenhos. E eles têm que sempre trabalhar em grupo, sempre. E isso faz com que eles gostam muito, eles costumam falar que essa é uma das grandes vantagens do grupo, deles fazerem amizades com pessoas que eles não fariam. A outra característica interessante, que é o objetivo do projeto, é que é o protagonismo juvenil. Eu não preciso estar na sala para que eles façam as atividades. A gente trabalha de uma forma bem diferente. Então, assim, não existem carteiras enfileiradas, a gente trabalha ou no laboratório de ciências ou no laboratório de informática e, por vezes, ao ar livre. Então, a gente trabalha em círculos, em grandes grupos, junta todas as mesas, faz um círculo enorme, sentando cada um nos seus lugares que querem, que desejam. E aí a gente fala, pessoal, e aí, hoje a gente vai continuar aquele trabalho, tem mais isso para a gente fazer e tal. Como vocês vão fazer? Ah, a gente acha melhor fazer isso primeiro e isso primeiro. Ah, então tá, eles decidem como eles vão fazer. Isso é bacana porque traz uma responsabilidade grande, né? Traz uma autonomia para eles. Então, eu acho que esse protagonismo juvenil foi o que chamou a atenção de muitas pessoas que têm vindo acompanhar o nosso grupo. E como que você faz uma transição, né, para eles saírem do Harry Potter? Porque, claro que isso é um chamariz, né, eles se sentem atraídos, mas para eles tomarem gosto pela leitura de modo geral, né? No grupo de aprofundamento, a gente tem um período, um horáriozinho no final do período, que é a hora que a gente tem mais bate-papo, eles levam violão, e aí a gente conversa sobre outras literaturas, sobre outros assuntos e tudo mais. Mas todos eles são meus alunos no regular, enquanto professora da sala de leitura. E enquanto professora da sala de leitura, eu trabalho os outros gêneros. E eles vão sendo incentivados, até porque são alunos da ordem, porque são wizards, então eles têm responsabilidades, a começar a ler livros, levar livros para casa e tudo mais. E agora, esse mês, a gente teve essa oportunidade de juntar Harry Potter com Cassiano Ricardo. Poesia. Com poesia. E foi fantástico. Foi um evento maravilhoso, promovido, né, pela Academia Josense de Letras, em parceria com a Fundação Cultural, Cassiano Ricardo. Eles foram recebidos em todas as estações, em todos os lugares, como se fossem bruxos vindos de Hogwarts, tá? Cada um com sua varinha e tudo mais. Então, eles visitaram o Museu Municipal, onde foram recebidos, né, como o Museu Municipal, conheceram a exposição do Cassiano que estava ali, a gente fez uma cerimônia do chapéu seletor, para ver que casa eles iam, naquele dia, eles iam representar para dividi-los em grupo. E depois tiveram um piquenique literário, fizeram caça ao tesouro no parque da cidade, onde passaram pelo arquivo público, pelo Museu do Folclore, pelo Espaço Arena, Casa Olivo Gomes. Tinha alguém assustando eles na Casa Olivo Gomes, eles tinham que se defender com a varinha e tal. Em cada lugar, eles tinham que responder coisas do mundo da saga, ou fazer coisas, para que eles descobrissem parte da vida do Cassiano Ricardo. E para que eles recebessem um envelope que levaria ao tesouro do Cassiano. Então, durante aquelas horas todas, uma manhã toda, eles ficaram o tempo todo em contato com o mundo mágico e, ao mesmo tempo, conhecendo cada vez mais Cassiano. E tudo culminou onde eles chegaram, dentro do set, lá no galpão da fundação, onde havia um baú do tesouro, que eles desvendaram, e lá dentro tinha uma carta do Cassiano Ricardo, dizendo que ele acreditava que um dia haveria crianças com poderes mágicos que também iam se encantar pela leitura como ele, que poderiam continuar o seu legado. E ali tinham os livros de Cassiano, que todos eles receberam pela Fundação Cultural,
exemplares do livro de Cassiano. Foi algo fantástico. E a gente terminou ali com um sarau. O sarau foi de Harry Potter e Cassiano Ricardo. Declamações de alunos que produziram poesia sobre Harry Potter e outros escolhendo nos varais poéticos outras poesias de Cassiano. E qual não foi a minha surpresa? Ao chegar segunda-feira na escola, encontrá-los andando pelos corredores com o livro de Cassiano Ricardo. Foi muito lindo, foi fantástico. Então a nossa reunião, logo depois deste dia, a nossa reunião de quarta-feira foi só Cassiano Ricardo. Então eles fizeram semelhanças e diferenças, comparações entre J.K. Rowling e Cassiano Ricardo, né? E é tão bonitinho quando eles dizem que os dois são mágicos e que os dois produzem coisas maravilhosas, produziram, fizeram, mas que a J.K. teve muita sorte, porque ela conseguiu divulgar e depois ter todo um poderio, ficar milionária pela sua obra. Né? Ficar conhecido. E o Cassiano Ricardo tão pouco conhecido. Uhum. E eles falando isso é muito gostoso, né, da gente perceber. Então, eles conseguindo agora estudar um pouco de Cassiano, nós vamos ter um sarau na escola, que eles são um dos responsáveis, e que vai ser um sarau de Cassiano, né? Então, bem bacana. Então, os Wizards, os Potterheads da escola, trabalhando com poesia. Novamente agradeço a sua presença aqui, esse bate-papo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.